Polícia Militar de São Paulo antes de se eleger deputado estadual em 2006 e ser reeleito em 2010. 4 anos depois, em 2014, foi eleito para a Câmara Federal. Em outubro último, recebeu 9 milhões de votos para o Senado. Entre as propostas que pretende defender estão a redução da maioridade penal e a revogação do Estatuto do Desarmamento. Ele também apoia bandeiras do presidente eleito Jair Bolsonaro contra a liberação do aborto e a favor da chamada escola sem partido. Na segunda parte do Roda Viva de hoje, recebemos o senador eleito por São Paulo, Major Olímpio. Voltamos com a segunda parte do Roda Viva de hoje. No centro da roda está o Major Olímpio, senador eleito por São Paulo pelo PSL. Para entrevistar o Major Olímpio, continuam conosco João Gabriel de Lima, editor executivo do jornal Estado de São Paulo e coordenador de jornalismo do INSPER. Thaís Bilenque, repórter de política do jornal Folha de São Paulo. Clarice Oliveira, editora do broadcast político do Grupo Estado. Tiago Uberrais, repórter da Rádio Jovem Pan. Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, senador. Parabéns pela sua eleição. E eu queria começar com uma pergunta. O senhor, durante a campanha, o senhor não seguiu exatamente a linha do presidente eleito. O senhor apoiou o candidato Márcio França e não era exatamente essa a ideia, eu acho, do presidente eleito. Como estão suas relações com o presidente eleito do seu partido, PSL? Olha, uma boa noite a todos. As minhas relações com o presidente são perfeitas, quer como amigo querido quer a relação política. Aqui em São Paulo, como na maioria dos estados, aliás, só em 3 estados, no segundo turno, o Jair Bolsonaro fez um apoiamento, porque eram candidatos do PSL. Em todos os outros estados, inclusive em São Paulo, ele ficou neutro. E o partido ficou liberado para apoiamento. Eu, como presidente estadual do partido, liberei todos os quadros do partido que fizessem um apoiamento, quer com o Dória, quer com o Márcio França. A minha questão, naquele momento, era exatamente o que representava e representa ainda o PSDB como inimigo público número 1 dos policiais, dos agentes penitenciários, dos socioeducativos, todo um sofrimento de 24 anos de perseguições, principalmente aos profissionais das forças policiais, da administração penitenciária, dos servidores em geral. E eu sou um produto disso. Eu sou filho de um agente penitenciário, sou um policial militar há 40 anos e, naquele momento, fui liberado pelo partido e, naquele momento, a minha visão era que a candidatura do Márcio França representava uma expectativa, principalmente por fortalecimento dos quadros de prestadores de serviços públicos ao Estado, que é quem faz o Estado acontecer na ponta da linha. Uhum. Senador, a gente vai começar a girar a nossa roda aqui com o Sérgio Roxo. Boa noite, senador. Boa noite. Senador, o senhor já está na política há um tempo, né? É deputado federal, já foi deputado estadual, tem uma trajetória. Como é que o presidente Jair Bolsonaro está escolhendo um caminho diferente do que a gente viu até hoje na política brasileira para montar o governo? Em vez de pedir indicações aos partidos, ele tem feito escolhas aí de ministros, alguns técnicos, outros até integrantes de partidos, mas sem o aval da direção. Como é que o senhor acha que os partidos vão reagir a isso, já que o senhor conhece a Câmara e sabe como é que as coisas funcionam ali em Brasília? Olha, é tudo um processo de adaptação. O Bolsonaro disse durante toda a sua pré-campanha, desde o momento que se colocou,
que não haveria uma política do toma lá da cá, da porteira fechada, de contemplação de ministérios ou de qualquer estrutura para um partido político. Muita gente duvidava dessa possibilidade. Nós estamos nesse processo de transição, já com a escolha de 2/3 dos ministros, e isso continua avançando. E o que eu sinto hoje é que também está havendo uma adaptação no bom sentido dos partidos políticos de uma nova realidade que não é o que o Bolsonaro está querendo, é a população que está dizendo que quer que isso aconteça. Então, eu estou muito esperançoso, tenho sentido um apoiamento a esse processo e a essa mudança, que ele vai se concretizar exatamente a partir do dia 1º da posse, possivelmente se concretizar no Congresso a partir da posse dos senadores e deputados do 1º de fevereiro, mas eu estou me sentindo muito feliz e esperançoso e com as manifestações... Eu acho que tem risco de retaliação. Retaliação por parte dos partidos, você não vê esse risco de retaliação por parte dos partidos? Olha, dentro de um processo político, você sabe que pode ter antagonismos. Nós estamos preparados para isso, estamos colocando abertamente para a população. A escolha pessoal do presidente, ele está indo na linha, nesse primeiro escalão, do que ele disse que iria realizar. E a aceitação por parte da população está sendo muito boa. E eu creio que a população ela vai compelir também todos os quadros políticos, os partidos, a ter um alinhamento. Ser oposição ou ter uma posição diferenciada é da democracia. Mas eu acho que nós vamos viver um momento muito positivo. Thaís. Senador, o senhor acabou de mencionar aqui 40 anos de polícia militar, ingressou em 78, então o senhor conhece como ninguém o poder de pressão que as corporações têm de fazer a favor ou contra determinados projetos. Inclusive, no debate sobre reforma da Previdência no governo Temer, o senhor foi uma das pessoas que fez críticas duras àquele projeto, se posicionou contrário. O senhor acha que para aprovar eventualmente alguma reforma da Previdência vai ser necessário cortar privilégios de determinados setores? O senhor é favorável a isso? Olha, eu sou favorável a uma reforma da Previdência, sim. Aliás, nós já tivemos, depois da Constituição, 3 reformas da Previdência. Preciso esclarecer a opinião pública que o ajuste ele vem acontecendo ao longo do tempo. É necessário se fazer mais alguma adequação. Eu me posicionei contra a PEC 287, até porque ela partiu de uma premissa falsa com dados do próprio governo. Em 2016, quando foi apresentado a PEC, também o relatório de finanças para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é claro, você vê lá que se apresentou 2 PIBs a possibilidade num ano, numa projeção de 2018 até 2090. Meirelles esteve lá como ministro nos debates, eu questionei sobre isso, tantos outros que lá estiveram. E a base de dados, você pode checar isso a qualquer momento, ela era falsa, dificultando esclarecer com profundidade qual é o tamanho do déficit onde ele está. Mas naquele debate o senhor falou, defendeu a exclusão de policiais, militares civis e agentes penitenciários. E eu continuo. Não dá para você igualar coisas absolutamente desiguais. Você pega, por exemplo, a condição do militar policial ou bombeiro, que ele não pode ser sindicalizado, ele não tem direito de greve, ele não tem adicional noturno, ele não tem hora extra, ele pode ser chamado a qualquer momento. Não sou eu que estou dizendo, é a ONU, através da Unesco, que diz que a atividade humana, a segunda de maior risco e estresse profissional no mundo é a de policial. Aqui no estado de São Paulo, em serviço ao longo desses 40 anos, tenho enterrado 20 a 40 companheiros mortos em serviço por ano. Fora de serviço, passa de 100. O Rio de Janeiro está passando de 100 em serviço.
Então, quando você vai, e o desgaste com a profissão, aí eu estou dizendo, ele é descomunal. Um policial que ele trabalhe 30 anos sem nenhuma escala extra, porque se ele não tivesse nenhuma escala extra, ao longo de 30 anos ele cumpre uma jornada de 68 mil horas trabalhadas. Só que isso é muito maior, você tem uma greve. Mas, senador, um trabalhador no regime geral de previdência, ele pode até trabalhar um período maior, mas ele trabalha 54 mil horas. Então, no momento que você vai cotejar situações absolutamente desiguais, aí na reforma, eu digo desigual, um policial, e eu tenho exemplos concretos, um policial sargento da Polícia Militar, casado com uma cabo da Polícia Militar, ele morre em serviço baleado por criminosos, eles tinham comprado um apartamentozinho de 2 dormitórios, com a soma dos salários. Ele morre defendendo a sociedade e aí simplesmente se diz para uma atividade dessa, olha, diz para a viúva, agora você vai perder o teu apartamento porque não vai ter a pensão dele, porque não pode ter acumulação. Sai ou não sai a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, ela sairá. Eu estou colocando as questões específicas que devam ser tratadas dentro da especificidade. Então, ninguém é contrário a você ter um equilíbrio. Você tem que ter mecanismo, sim, de ter uma auditoria em relação à Previdência. Quando nós temos as fraudes na Previdência, que são quadrilhas que participam dessas fraudes, e nós vamos ter atitude de governo muito oportuna e firme. A participação da ação policial e a ação de justiça sobre quadrilhas de fraudadores da Previdência. Otimizar e fazer aqueles que devem efetivamente à Previdência mecanismos que possam fazer o pagamento disso. E a equalização. Vai aumentando o tempo de vida médio da população. O problema da PEC 287 é que se fez um projeto e o governo naquele momento disse, eu vou votar assim porque eu quero assim. E aí veio a resposta. A intervenção do Rio, ela foi o pano de fundo porque não ia votar a reforma da Previdência. Todos nós somos sabedores disso. Se você colocar a PEC 287 como ela está agora, ela vai ser derrotada. Por isso que vem um projeto novo, amadurecido, discutido por um governo novo, com a legitimidade de quase 60 milhões de votos, e aí nós vamos ter uma reforma adequada. Senador, a intervenção na segurança do Rio termina agora dia 31 e a equipe que faz essa intervenção vai deixar pelo menos 10 projetos prontos para o futuro governo do Rio e também até para o governo federal. Eu pergunto para o senhor, de forma direta, a intervenção no Rio adiantou para alguma coisa? Olha, eu votei pela intervenção pelo momento agudo, em respeito à população do Rio, ao sofrimento e morte das forças policiais. Mas eu deixei bem claro lá no plenário. A intervenção é como a gravidez, não tem uma mulher meio grávida, a outra está grávida, não está. Nós fizemos meia intervenção. Temer chegou para o Pezão e falou, Pezão, você fica tranquilo, você vai ficar com a chave do cofre do Estado, deu o que já deu. Fica tranquilo. Nós só vamos tirar a segurança e o sistema prisional, vamos colocar isso na mão de um general brilhante, vibrador, patriota, com currículo invejável. Se der certo, fomos nós, se der errado, foi ele. Então, se fez o que podia. O próprio interventor, que não necessariamente tinha que ser um militar, é porque nós não tínhamos quadros, e temos dificuldade de quadros hoje, de pessoas capazes e idôneas para assumir uma responsabilidade tal qual aquela intervenção da segurança pública. Poderia ser um civil, mas também eram necessários recursos e um planejamento. Vocês da imprensa perguntavam e apertavam o general nos primeiros dias, me diga, falou, qual é o projeto do senhor? E ele tentando fazer a elaboração com a sua equipe, mas tentando ter uma base sólida, quanto de recurso eu vou ter para isso? Em resumo, deu errado, né, senador? Não dá para você avaliar, mas nós fizemos meia intervenção, deveria ser uma intervenção completa no Rio de Janeiro. Talvez a prisão do Pezão tivesse sido antes. Mas deu errado.
Resumindo, deu errado. O resultado, a população está vendo. Deu errado. Deu errado. João Gabriel. Senador, acho inevitável voltar à primeira questão. O senhor falou que o PSDB é o inimigo número 1 das forças policiais em São Paulo. Me lembrou um pouco, uma vez eu entrevistei o ministro Paulo Guedes, e ele falou que se dá bem com a Dilma, se dá bem com o Ciro Gomes, o que ele não gosta mesmo é do PSDB. O senhor já foi do PDT, o senhor quase foi vice do Mercadante no PT, o senhor já foi do PV, o senhor votou no Márcio França, que é do PSB e que é chamado de Márcio Cuba pelo Dória, ou seja, parece que não tem problemas com a esquerda. Agora, com o PSDB o senhor tem problemas. Por que o senhor não gosta do PSDB? Porque de tanto ir em enterros e chorar com as viúvas e saber do causador, por ação ou por omissão, por estar na ativa em 2006, quando tiveram os ataques do PCC, e ver o grande acordão naquele momento que foi feito, que depois a própria polícia e o Ministério Público hoje dão abertamente o esclarecimento de acordos que foram feitos mesmo. Isso nunca foi comprovado, né? Opa! O próprio Ministério Público e a polícia afirmaram. Eu posso dizer a você, eu estava na ativa da Polícia Militar. A advogada do Marcola foi no avião da Polícia Militar para Presidente Prudente. Foi recebido lá pelo Coronel Brandão, que era o comandante do CPI. Foram ao presídio para a advogada conversar com o Marcola, para ele fazer ligações para poder parar as rebeliões. E dizendo exatamente, líderes não saem para cumprir pena em presídios federais. E cumpriram. Continuam mandando no crime de dentro dos presídios. Mandam hoje. Foi um acordo com o governo? Um acordo com o governo? Não foi comigo. Não foi com nenhum policial que estava na ativa, não foi por nenhum comandante. Governo. Clarice. Senador, eu queria voltar um pouquinho à questão da aprovação das reformas, que o senhor estava comentando a pergunta da Thaís. A gente está numa montagem de governo que já teve o ministro da Economia desautorizando o ministro da Casa Civil, dizendo que é um político que não deveria estar falando de economia. A gente teve o filho do presidente eleito saindo da transição depois de uma briga interna dentro da campanha também. A gente sabe de uma série de queixas dentro da equipe de transição, nos bastidores, sobre a atuação do ministro Onyx Lorenzoni, que é, em tese, a pessoa que vai ser encarregada da articulação do governo. Sem a articulação funcionando, a aprovação de qualquer reforma no Congresso vai ser bem complicada, a gente imagina. E sem o tal toma lá da cá, como está prometendo fazer o presidente eleito, também dificulta a tarefa. A pergunta é, de que forma que se aprova uma reforma da Previdência sem os mecanismos básicos da articulação funcionando bem? Olha, cada dia é uma dor, mas nós temos muito mais ilações do que, muitas vezes, pequenas crises em relação a comportamento desse ou daquele integrante da transição. Não, mas o governo nem começou e a gente já está nessa situação. Mas isso acontece na democracia, em todos os governos, de todas as formas. As pessoas estão agora, alguns até se conhecendo, no momento em que o presidente faz um convite para compor um ministério, para estar numa estrutura. Está se fazendo profundas transformações. Como o próprio presidente usa, muitas vezes sai uma canelada ou outra. Mas o resultado será extremamente positivo. Exatamente porque Bolsonaro chama para si o processo decisório e ele não permite que haja esse tipo de desavenças ou qualquer contrariedade. E eu não tenho visto essa questão de falar, olha, nós não temos articulação política. Quem diz que nós não temos essa articulação? Existem, às vezes, pessoas fazendo uma acho que há avaliação. Dificuldades na montagem dessa estrutura Mas existe de articulação. a dificuldade. Ela é que tem. Nós estamos saindo de um processo onde a composição de governos, e não deu certo esse modelo, está aí Petrolão, está aí Mensalão e a população dizendo rejeito isso, e está aí se colocando, e vai se colocar, como eu disse no princípio, nós teremos também uma adaptação de toda a classe política. Você vai ter a resistência, Você tem governos que começam com 400, 420 votos dentro da Câmara e pedem votações que são importantes para o governo. Então, nós vamos vencer, nós vamos perder,
nós vamos construir, mas nós temos hoje, o presidente terá um maciço apoio da população. E isso tem um reflexo muito grande para todos nós. As urnas agora deram um grande recado para a Câmara e do Senado. E a alteração só não foi maior, Clarissa, porque votamos a criação do fundão da vergonha para custear nossas próprias eleições, senão a modificação seria muito maior. Senador, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com o senador eleito por São Paulo, Major Olímpio. Rapidinho. Roda Viva, apoio, Bradesco, tudo para o microempreendedor dar certo. Chegou o app KPMG Brasil, sua nova fonte diária de informação. O Bradesco sabe que vida de microempreendedor é tudo ou nada. E por isso tem várias soluções para você não ter nada de burocracia e tudo para facilitar. Nada de perder venda, tudo para os seus clientes. Nada de papelada, tudo para ganhar tempo. Nada de complicação, tudo para ser digital. Abra sua conta MEI e se formalize. Você tem tudo para dar certo. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com seu negócio. Muitas culturas diferentes, todas juntas em cima do mesmo chão. Tem uma diversidade muito grande, é para todos os gostos. Amanhã, 9 da noite. Ficou curioso? Vem fazer essa visita e descubra de perto. Territórios Culturais. Este não é qualquer tomate usado em qualquer receita que inspirou qualquer chefe. Para você viver momentos deliciosos a bordo de qualquer navio. Porque este não é qualquer cruzeiro. Este é um cruzeiro MSC. A consultoria FIA já desenvolveu mais de 8.000 projetos para melhorar o desempenho de empresas. Você precisa conhecer a FIA. Tenho o maior prazer de fazer esse Cultura Livre com o Duda Beat. Eu nunca senti desapego por ninguém. Com você experimentei. Eu gosto mesmo é quando você me puxa, cheira meu cabelo e aperta minha coxa. Que com esse beijo você me deixa doida. Estamos de volta com o senador eleito por São Paulo, pelo PSL, Major Olímpio. Senador, a gente vai agora ouvir uma pergunta da Thaís Bilenque. Senador, a literatura internacional e mesmo a experiência de alguns países como os Estados Unidos mostram que a liberação, a flexibilização do porte e posse de armas não ajudam a segurança pública. Ao contrário, pioram vários índices. Por que o senhor defende essa medida? Eu não sei de onde está o seu dado em relação a isso, mas as pesquisas americanas, por exemplo, o livro Mais Armas, Menos Crimes, ele mostra exatamente que o porte responsável e a posse responsável são fatores inibidores, sim, da criminalidade, principalmente nos Estados Unidos. Eu defendo o legítimo direito do cidadão de se defender. Quando nós fizemos em 97... começamos as campanhas demagógicas dizendo
vamos desarmar a população. O que nós fizemos? Naquele momento, a Lei 9437 e depois o Estatuto de Desarmamento. Nós demos a certeza ao criminoso que, se não for uma das categorias especiais, por exemplo, policiais, juízes, militares, umas categorias que têm o porte funcional, o marginal passou a ter a certeza que ele pode ingressar numa casa, numa propriedade, ele pode barbarizar, ele pode abordar as pessoas. Então, na prática, foi demagógico aquilo, se faziam as campanhas. Olha, troque sua arma por uma cesta básica. Quem é que estava entregando uma arma naquele momento? Era a viúva que morreu, o marido, ela não sabia o que fazer com a garrucha. Mas o senhor falou em porte responsável, né? Como é que o senhor garante, enfim, como é que se garante a responsabilidade? A lei garante, ela estabelece pré-requisitos. Ninguém está falando na distribuição de armas aleatoriamente. Isso tem critérios. E a partir desses critérios, você ter a condição, ou o cidadão ter o direito de se defender. O senhor acha que pode aumentar, por exemplo, incidentes de trânsito, brigas passionais, o uso de armas em crimes banais? Olha, a experiência, a prática, as estatísticas mostram justamente o contrário. Quem tem a sua arma registrada, ou quem tinha o porte, que atualmente ele existe, mas ninguém consegue obtê-lo, quem tem a sua arma registrada tem a responsabilidade. Raríssimas vezes vai estar envolvido num crime passional ou numa briga de trânsito. Isso é falacioso. Isso não acontece na prática. O que aconteceu foi o empoderamento dos criminosos. Esses têm a certeza. E nós colocamos ainda na lei, né, olha, armas de calibre restrito. Você dá uma pena de 8 a 12 anos para o indivíduo que está saindo com um fuzil disposto a matar pessoas que já estabelecem penas de 30 anos. Ele está lá preocupado com a penazinha acessória da posse ou do porte ilegal? Agora, o cidadão, a estrutura de segurança pública, de fato, ela não dá sustentação e a garantia mínima de segurança à população. Isso nós temos que mudar. A estrutura da polícia, a legislação sobre isso é um outro desafio. Mas você tirar a condição do cidadão se defender desde que ele esteja adequado à legislação, isso só facilitou a vida do criminoso. Agora o Gabriel tem um... Dentro dessa questão aí das armas, tem uma coisa que o governo Bolsonaro colocou no debate público, também foi a questão do excludente de licitude. Queria fazer 2 perguntas em relação a isso. A primeira é mesmo necessário, já que a gente já tem, na lei já garante a legítima defesa, então o policial, num processo, se ele mata alguém, ele pode alegar legítima defesa, então não seria uma lei inútil, além de inconstitucional? E a segunda coisa se você bota o excludente de licitude de um lado e libera as armas do outro, não pode virar um grande faroeste o Brasil? Todo mundo usando arma, todo mundo... O faroeste é o que nós temos hoje. Faroeste são criminosos com fuzis ostensivamente, demonstrando uma força superior do Estado, e o cidadão acuado. Agora, o reforço desse excludente de licitude, eu não vejo que seja uma desnecessidade. Ao contrário, o que o Bolsonaro quis dizer é justamente de ampliar a garantia jurídica para aquele que faz um juramento de até dar a vida em defesa da sociedade, tantas vezes está dando. Ninguém está falando em dar um salvo-conduto para policial nenhum, não. Mas a garantia do Estado, a defesa pelo Estado. Eu tenho companheiros policiais que ficaram 20 anos pagando advogado, até a justiça diz, realmente você não fez nada. Que ele pagou mais de advogado em serviço defendendo a sociedade do que a possibilidade de adquirir um imóvel para a sua família. Mas isso não se resolveria com uma justiça mais ágil? Não, isso... Dentro da lei que já existe? Não, as teses, vamos tentar ter a justiça mais ágil. Mas por que você não dá uma condição jurídica melhor para aquele que está ali e faz um juramento que tem a lei? Ninguém está dizendo, está dando licença para matar, nada disso. É o império da lei e o limite da lei. Mas por que na hora que a gente fala em ampliar a garantia daquele que está morrendo defendendo a sociedade, nós temos questionamentos? É um compromisso? Então, não tem um país no mundo onde se mata mais policiais do que aqui no Brasil. Nenhum. Nós enterramos oficialmente em serviço
Em 2017, 519 policiais em serviço. Fora de serviço, passa de 1.500. Mas, senador, o senhor fala aí dessa questão da reação dos policiais aos criminosos, e aí o governador eleito do Rio vem, aí a mesma pergunta que eu vou fazer para o senhor, que a gente fez para a Mara Gabrilli, vem e diz a seguinte declaração na entrevista que ele deu ao Estadão. A polícia vai mirar na cabecinha e fogo. O discurso, ele tem um peso também, e isso naturalmente tende a estimular atitudes que não necessariamente vão de acordo só com o que o senhor está falando. Então, esse discurso que está sendo propagado, então tem alguém falando, esse discurso que está sendo propagado, ele não tem um lado que pode ser perigoso? Numa sociedade que está vivendo uma crise de violência. No calor da política, nós temos arroubos ou manifestações não, mas isso mais não foi no calor da política, isso eu vou dizer para você o que eu acho, e tecnicamente. Eu fui instrutor 25 anos na Polícia Militar. Sempre disse aos meus policiais, muita responsabilidade em cada uma das suas ações. Não existe terceirização do bumbum na hora de sentar no banco dos réus. Pode ser o governador, pode ser o presidente, pode dizer o que quiser. A gradação do uso da força é uma coisa que ela é técnica para a polícia. Desde a rainha das armas que nós temos, que é a negociação, para dissuadir alguém de continuar num intento criminoso, o uso de equipamentos menos letais, ou que se chamam mais letais, até o limite de um tiro de comprometimento. O que é o tiro de comprometimento tecnicamente? É você ter circunstâncias onde toda essa gradação do uso da força já falhou. Então, eu vou te dar um caso, por exemplo, gerenciamento de crise, uma ocorrência com reféns, o indivíduo alterado psicologicamente e que não há mais negociação, vai matar o refém, em que aí você tem a figura do sniper, do que foi o sniper, aquele passarinho pequenininho americano, é quem atira muito bem. O sniper para fazer um tiro de comprometimento, para salvar vidas. Não adianta alguém dizer ou ter algum arrobo de dizer... Mas tem responsabilidade, senador? Porque a questão a responsabilidade tem que ser cobrada de quem falou. Isso. Eu tenho certeza, o policial cada vez está mais maduro. Não é o discurso que vai fazê-lo sair por aí dando tiro, não, porque a responsabilidade recai sobre ele, policial. A conduta é individualizada. Ninguém vai lá procurar o governador que numa campanha... teve um arrobo na fala e fez uma manifestação mais acalorada. Senador. Isso não muda o comportamento do policial. Senador, só uma colocação. Esse livro que o senhor citou, né, Mais Armas, Menos Crimes, ele é de um economista americano, John Lott, e esse economista foi comprovado que ele usou dados falsos, manipulou estatísticas para chegar a essa conclusão, tanto que a carreira acadêmica dele depois foi sendo desmoralizada. Foi o primeiro sujeito que ele foi mostrar. Sim, mas isso... E os dados estão mostrando, você vai mostrando os dados que ele apresentou nos estados americanos, os estados onde tem uma maior liberdade para o acesso responsável às armas, os índices de criminalidade são os mais baixos. E isso é no mundo todo. Não são o que mostram pesquisas. Não é o que dizem as pesquisas. O Tiago agora queria fazer uma pergunta, senador. Senador, o senhor falou sobre os ataques do PCC em 2006, o governador era Cláudio Lembo, e o senhor fala nesse acordo em relação ao crime organizado. O Alckmin tinha passado o governo para ser candidato a presidente, o Lembo estava aquecendo. Isso. Eu pergunto para o senhor, de 2006 para cá, o PCC ganhou força, e o senhor acha que outros governos tentaram acordo e fizeram acordo com o crime organizado? Eu vejo o fato constatado aí. Seja o PCC no estado de São Paulo, o TC, Terceiro Comando, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, o Seita Satânica. São facções que existem no estado de São Paulo, hoje. E cada um na sua área, tem a sua área de influência, mandam no crime, mandam executar policiais, tem investimentos múltiplos aí. E é necessário, exatamente, se você quiser conter a criminalidade, você vai ter que atacar efetivamente isso. Então, são 24 anos de sofrimentos que eu, como policial, repetindo, enterrando companheiros nossos por ação ou por omissão de governos. Agora, o PCC está mais forte? Desculpa. Não tem a menor dúvida. O PCC hoje
investigação do Ministério Público e da Polícia, da Inteligência, da SAP e das polícias. Tem 10 mil batizados no estado de São Paulo, 30 mil no Brasil. Está mais forte ou não está? Agora, o senhor mandou um ofício no dia 6 de novembro para o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Sim. Sobre a possibilidade de resgate de presos que estão em Presidente Venceslau, lideranças da facção. Né? Como mandei ao governador, como mandei ao comandante militar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que o senhor cita que foram contratados membros das Farc e até... nigerianos, sim, iranianos. Como é que o senhor chegou a essa conclusão? O próprio levantamento da inteligência da SAP e do Ministério Público, isso está disponível, está instrumentalizando toda a documentação do Ministério Público. Não inventei nada, não. Uhum. E tanto é séria a questão que nós estamos, desde o dia 10 de outubro, com 200 policiais do choque. Você não tem rota na cidade de São Paulo. Nós estamos com 200 policiais por dia em Presidente Venceslau, a cidade sitiada. O Exército cedeu armas de guerra à Polícia Militar, treinou os homens no batalhão em Lins, e nós estamos lá com metralhadora 762, a disponibilização de pontos .50, porque o plano como um todo, ele fala em aeronaves, 2 aeronaves serem utilizadas, o RPG, que é o lança-granada, você vê em filmes do Rambo, armas .50, e tanto a coisa é séria que o próprio aparato da segurança pública se posicionou por lá. O que eu pedi foram providências, porque os policiais vão ficar até quando lá? Qual é a providência que está pedindo o Ministério Público? A remoção de presos ou lideranças de facções para presídios federais. Você acredita que vai ser feito isso agora com o governo Bolsonaro? Tem que ser feito. Isso aí não é questão do governo A, B ou C. É tecnicamente a manifestação do Ministério Público. Isso vai... para o juiz de execuções, ele consulta a Secretaria de Assuntos Penitenciários, eventualmente a Secretaria de Segurança Pública, decide, pede vagas para o Departamento Penitenciário Nacional, que faz a consulta aos juízes de execuções federais na área dos 5 presídios. Vou dizer para vocês, por exemplo, o presídio em Brasília tem 3 presos hoje, o presídio federal. Nós temos 5 presídios federais com a população carcerária que não chega a 500 presos. Se a polícia, o presidente eleito se comprometeu com o senhor que vai fazer isso? É claro que tem todo esse processo. O presidente eleito pode fazer é disponibilizar até mais vagas em presídios federais, ter uma estrutura melhor. Na decisão. Isso é execução criminal, a justiça criminal do Estado. Agora, se essas forças paramilitares internacionais foram contratadas, por que ninguém foi? A polícia identificou isso? Por que a polícia não prendeu ninguém? Não sei nenhuma notícia de ter prendido nigeriano, colombiano, que veio para o Brasil para foi disparatado o plano preso. E a polícia, nas suas condições, ela está lá postada. Mas ninguém foi preso? Como é que identificou que tinha uma... Continua em andamento as investigações em função disso. A questão era tão aguda que foi colocado o aparato de segurança pública, mas 200 homens da segurança pública. O que eu pedi às Forças Armadas? Pedi ao comandante da Aeronáutica também documento dizendo de providência para fechamento do espaço aéreo numa área de 40 quilômetros do presídio, que tecnicamente me orientaram exatamente para isso. A minha questão como parlamentar da Comissão de Segurança Pública foi de alertar os órgãos em consonância com a investigação que está sendo feita. Agora, se há questões políticas em relação a isso, se vai esperar novo governo, se faz com o governo que ainda está, isso não é de menor relevância. A necessidade existe, um plano real inteligente. Excelente. Senador. Uma coisa, concentração de esforço, não só para o enfrentamento lá na ponta da linha do criminoso, mas principalmente ao dinheiro da corrupção, do colarinho branco, mas também o dinheiro das quadrilhas. Esse próprio levantamento do PCC dá conta que o líder do PCC, que estaria na Bolívia, que estaria coordenando isso, disporia, segundo o levantamento, de 100 milhões de reais para executar
um plano de resgate de lideranças em Presidente Venceslau. Então, isso tem que ser um objeto, e será, né, de um trabalho permanente, das polícias, das receitas federais, da União, do Estado, aqui no caso de capital, dos municípios. Você não tenha dúvida, se você não seguir, se você não interceptar a força do dinheiro, as quadrilhas continuarão a mandar. Os grandes traficantes continuam mandando no tráfico de drogas no nosso país de dentro dos presídios. Senador. Agora, senadora, a condição dos presídios é precária e a gente teve situações em que o senhor, por exemplo, fez declarações que foram polêmicas sobre isso. Por exemplo, rebeliões acontecendo em Manaus e em Roraima, e o senhor disse, vamos lá, Bangu, vocês conseguem fazer melhor. Indica o quê? Vamos matar os presos para reduzir o problema de superpopulação e rebeliões. Como resolver isso? Questão de superpopulação carcerária, não dá para você ter condutas falando, olha, vamos criar mecanismos de diminuir a população carcerária com fragilidade da lei, colocando a sociedade em risco. Eu acho que nós temos que perseverar. Hoje, um levantamento mínimo que precisaria de 25 bilhões de reais para ter um equilíbrio de vagas carcerárias. Nós temos uma legislação dizendo que tem que ser. Agora, aquele que se colocou para o crime, principalmente nos crimes violentos, ele deu causa a estar encarcerado. A minha visão é que a população, em primeiro lugar, se é para ficar, olha, tem 30 presos onde deviam ter 10. Não acho que tem que soltar 20 e colocar a população em risco, não. Mas nós vamos tentar adequar. O sistema prisional, eu fiz parte da CPI dos presídios, rodei o país todo. Senador. Agora, senador, rapidamente, eu fiz a pergunta para a Mara Gabrilli. O senhor gostaria de ser presidente do Senado? Eu sei que para a Prefeitura de São Paulo o senhor não pretende concorrer daqui a 2 anos, mas de jeito nenhum. O senhor quer ser presidente do Senado? Eu gostaria um dia. O momento e a oportunidade é quem vai dizer o cenário. Nós somos só 4 senadores hoje dentro do PSL. E nós estamos fazendo as articulações pelo partido, tentando ver o espaço que terá o partido lá. E não é uma definição minha isso. Eu me sinto preparado para qualquer atividade, principalmente para exercer o meu mandato. Não tenho preocupação se eu vou estar na mesa, se vou ser presidente, se eu vou estar numa... Eu gostaria de estar na CCJ, eu gostaria de estar interagindo nos projetos focados na segurança pública. Eu gostaria, vai depender exatamente do momento. Uma coisa eu tenho certeza, eu vou ter um voto entre 81 lá. Senador. Nosso tempo está terminando, queria que o senhor respondesse rapidinho. Se o senhor tem um ídolo, quem seria? Um ídolo? Meu pai. Mas na história, assim, na história do Brasil? Na minha história, meu pai. Na história do Brasil? Duque de Caxias. E o senhor tem uma frase, um verso para deixar aqui? Vis pacem para bello, se queres a paz, te prepara para a guerra. Muito obrigado. Então, chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva, agradeço a participação do João Gabriel de Lima, da Thaís Bilenque, da Clarice